bom, crianças? Sou a professora Verônica e vamos para mais uma aula de matemática para o segundo ano. Vamos lá? A gente vai conversar um pouquinho sobre elementos ausentes em uma sequência. Aí a gente tem que lembrar um pouquinho aí o que seria sequência. Sequência é aquela ideia de continuidade, mas quando a gente está tratando de matemática, a gente tem que pensar, lembrar um pouquinho do que a gente falou já de sequência, pensar na regularidade, qual é o padrão que a gente encontra ali naquela sequência. Quando eu falo padrão, regularidade, a gente tem que pensar assim, é de enquanto em quanto que vai pulando ali os números, a gente também pode pensar desse jeito. E se pular algum número, né? Porque quando a gente fala em sequência numérica, a gente também pode ter ali uma continuidade em que só vai aumentando de 1 a 1 mesmo. Então, o padrão vai ser sempre somando mais 1. Mas a gente vai conversar sobre tudo isso, né? A princípio, eu gostaria que vocês observassem aí essas duas sequências. O que a gente pode observar nessas duas sequências? Observem aí que na primeira linha nós temos aí o 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Do 2 ao 4. O que eu tenho aí de padrão? O que eu tenho aí de número que eu pulei aí, tá certo? De 4 ao 6, de 6 ao 8. E na segunda linha nós temos 9, 11, 13. A professora aqui colocou 11 duas vezes, mas não é 11 duas vezes, é só uma vez. Então é 9, 11, 13, 15 e 17. Nessa segunda linha aí, essa sequência, a gente vai observar que padrão. O que a gente tem aí de intervalo? Quantos números aí são pulados? Tá dando para perceber? Vocês já perceberam aí alguma coisa? Tem alguma semelhança nisso que acontece? Nessas duas sequências aí que estão aí expostas para vocês? Tem alguma semelhança? O que acontece na primeira também está acontecendo na segunda? Ou são sequências totalmente diferentes? Esqueçam esse 11 aí que a professora aí colocou a mais, tá certo? Foi só uma distração da professora. Olha aí. O que a gente pode perceber é que nós temos aí, ó, 2 mais 2, a gente chega no 4, que é o próximo elemento da sequência numérica. Mais 2, a gente vai chegar no próximo elemento da sequência numérica, que é o 6. Se a gente continuar sempre assim, mais 2, vai sempre encontrar o próximo elemento, no caso o 8, aí no caso o 10, no caso o 12 e o 14, que são os da primeira linha. Na segunda linha, nós temos também aí os elementos e a cada um a gente coloca ali mais 2 e vai dando sempre o próximo elemento. Novamente a professora Verônica colocou o 11 repetido, mas vocês ignorem aí, nós temos o 9 mais 2, que vai dar o próximo elemento, que é o 11. 11 mais 2, que é o próximo elemento, que é o 13. Se colocarmos também 13 mais 2, também vai dar o próximo elemento, que é o 15. O 15 mais 2 também vai dar o próximo elemento, que é o 17. E se continuássemos, também iria colocar ali mais 2, que seria quem? Isso aí, muito bem. O 19, que seria o próximo elemento. Então, a gente precisa observar e tentar entender qual é o padrão que a gente encontra na hora que a gente vai percebendo os elementos de cada sequência, para poder a gente entender e descobrir, de repente, um elemento que está ali ausente, que é o tema da nossa aula de hoje, para a gente descobrir quem é que está ali sumido, que correu, fugiu ali. Na hora, a gente tem que entender qual é o padrão que está existente nessa sequência, tá certo? Olha aí, o que a gente faz agora? Nós iremos agora ver isso na prática. Vamos ver um joguinho aí para poder a gente ver algumas sequências e tentar organizar essas sequências, tá certo? Vamos fazer a mágica da tela. Olha aí a mágica da tela, a sequência numérica. Aí a gente vai começar. Nós temos aí, ó, primeira linha. Na primeira linha nós temos a sequência 4, 8, 12, 16, 20 e 24. E aí, de quanto em quanto, vamos dizer assim que nós temos um sapinho. E a cada pulinho dele, ele pula quantos números? Pronto.
Aí nós temos aqui, tá certo? Essa primeira sequência aqui, ó, 4, 8, 12, 16, 20 e 24, né? A segunda sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquilo que eu falei. Não necessariamente está pulando algum número. É continuidade, ideia de continuidade. A terceira sequência, 5, 10, 15, 20, 25, 30. E na próxima sequência, a quarta sequência, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Próxima sequência, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E a última sequência, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E nós temos aqui os padrões, né? As opções de padrões, nós temos a ordem de 4 em 4, ordem de 10 em 10, ordem de 3 em 3, ordem de 5 em 5, ordem de 2 em 2 e ordem de 1 em 1. E aí, qual seria o padrão correspondente para a primeira sequência, para a segunda sequência? A gente vai definir isso daí, tá certo? Então, vamos lá. Na primeira sequência, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Qual seria o padrão aí? O sapinho ele estaria pulando os números de quanto em quanto. Esse 4 aqui, se eu colocar mais quem, mais quanto para poder dar o próximo elemento. 4 mais quem vai dar 8. 4 mais 4, não é? Se eu colocar, aí cheguei no 8. 8 mais 4, será que vai dar 12? Dá 12 também. Então, nós temos aqui o padrão de 4 em 4. Seria justamente, a gente vai arrastar aqui e colocar aqui, olha aí, a nuvenzinha. Ordem de 4 em 4. A segunda sequência, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é aquilo que eu havia dito. Não necessariamente precisa estar pulando algum número, porque sequência é a ideia de continuidade. Aí pode ser um padrão de 4 em 4, de 2 em 2, de 3 em 3 ou de 1 a 1, como é nesse caso. Então, nós temos aqui a última nuvem, ordem de 1 a 1. Terceira sequência, 5 mais quem vai dar 10? E aí? 10 mais quem vai dar 15? Será que está se repetindo aqui sempre mais 5, depois mais 5, mais 5, para dar o próximo elemento? 5 mais 5 dá 10. 10 mais 5 vai dar 15, 15 mais 5 vai dar 20, e assim a gente continua. Seria a ordem de 10 em 10, de 3 em 3, de 5 em 5 ou de 2 em 2? Ordem de 5 em 5. A nossa contagem está sendo de 5 em 5, o padrão de 5 em 5. Nós temos aqui, ó, 3. 3 mais quem vai dar 6? A gente pode pensar assim, uma forma de descobrir o padrão. 6 mais quem vai dar 9? Será que o mesmo número que eu junto aqui com 3, que dá 6, vai ser o mesmo número que eu vou juntar com 6 e vai dar 9? Então, eu vou estar contando aqui de quanto em quanto. Eu vou estar contando com a nuvem aqui, ó, de 3 em 3, ordem de 3 em 3. Então, 3 mais 3, 6. Aí, 6 mais 3 também, 9. 9 mais 3 também vai dar 12. Então, se eu começo 1... todos eles têm que ser no mesmo padrão, não pode mudar aí o padrão, tá certo? Se eu começo a somar sempre com 3, então todos os outros elementos têm que aparecer com essa soma, com essa adição oculta do mais 3. E aqui nós temos, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e 12, que é a próxima sequência. A gente vai estar indo de quanto em quanto, o sapinho vai estar pulando de quanto em quanto? De 2 em 2, porque eu coloco, ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. Veja, a gente está se utilizando aí do cálculo mental para poder descobrir os elementos da sequência numérica, né? Para ver se o padrão que eu estou identificando é ele mesmo, que continua em todos os elementos da sequência numérica. Não pode eu estar aqui somando 2 e aqui eu somar 3, tá certo? Então, começou aqui, vocês verificam se todos estão com o mesmo padrão, tá certo? Agora, mais fácil, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, a última sequência.
Na última sequência, a última nuvem. A gente vai estar contando ali de 10 em 10, tá certo? De 10 em 10 eu vou contando ou então vou somando mais 10. Enviando nossas respostas, olha aí, acertamos todas. Ótimo, maravilhoso. Vamos fazer a mágica e vamos voltar para nossa conversa com as sequências. E aí eu vou mostrar aqui para vocês outras sequências aqui, só que dessa vez as sequências têm um elemento oculto, tá certo? Então nós iremos descobrir aí os elementos ocultos. Os elementos ocultos podem estar ao final de cada sequência ou então no meio da sequência. Olha aqui, aqui nós temos essa sequência aqui, o elemento oculto tá no meio. O elemento oculto é o número, tá certo? Então nós temos aqui essa sequência aqui, a primeira. Vamos para a primeira. 1, 3, 5. Quem seria o próximo? Eu vou estar aqui contando de quanto em quanto, ou então vou estar somando aqui de quanto em quanto. 1 mais 2 vai dar quanto? 3. 3 mais 2 vai dar quanto? 5. Então, 5 mais 2 vai dar quem? O próximo elemento, né? Então, aqui seria o 7. Então, aqui nós estamos fazendo o quê? Sempre adicionando mais 2. Então, a adição ali oculta, aquela adiçãozinha que a gente faz mentalmente, é eu sempre colocando o mais 2. Aí, nós seguimos aqui com a nossa próxima sequência. 2, 4, 6, 8, 10 e o elemento oculto. Quem será esse elemento oculto? Descobriram já o padrão dessa sequência numérica? Eu posso estar contando ali de quanto em quanto, ou então posso estar adicionando quem toda vez para poder descobrir o próximo elemento. Então, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. E essa daqui é facinha. É bem fácil essa sequência. 25, 20, 15, 10. Só que tem um complicador aí. A gente começou do maior e foi para o menor. Pegadinha, né, professora? Geralmente a gente estava começando do menor para o maior. E dessa vez começamos do maior para o menor, de forma decrescente. Tá certo? E de forma decrescente, então a gente vai ali subtraindo. Nós temos aí uma subtração oculta, um cálculo mental, mas que vai estar envolvendo uma subtração, tá certo? Vai diminuindo de quanto em quanto o sapinho vai pulando e vai voltando para os números menores, né? De 5 em 5. De 25 eu tiro 5, vai ficar quem? 20. De 20 tiro 5, fica 15. De 15 tiro 5, fica 10. De 10 tiro 5, o elemento oculto é o 5, tá certo? Vamos para essa sequência aqui, que o elemento está aqui no meio. Aqui, olha, 8, 10, 12, o elemento oculto e o 16. Quem será esse elemento oculto? Novamente na forma crescente. Viemos agora de uma forma decrescente, né? Tivemos aqui um exemplo de uma forma decrescente, agora vamos voltar para a forma crescente. Então, 8... Mas quanto vai dar 10? 8. Quem é que está escondido? O 9 e chego no 10. Então, 8 mais 2 dá 10. 10 mais 2, 12. Então, aqui vai ser sempre mais 2. 12 mais 2, 14. O elemento oculto é o 14, tá certo? Nós temos também aqui, olha, essa sequência aqui de forma decrescente. Ela começa do maior número e vai para o menor número. Então, quem eu encontrar aqui vai ser um número menor de todos aqui da sequência, tá certo? Aí eu vou estar fazendo o quê? Novamente usando a subtração. Cálculo mental. 40 menos quem vai dar 30. Eu vou estar tirando quanto de 40? Hein? Vou estar ali fazendo essa contagem de quanto em quanto, mas de forma decrescente, né? Então, de 10 em 10, 40 menos 10, 30, 30 menos 10, 20, 20 menos 10, dá 10. Então, nosso elemento oculto é o 10. Então, nós vemos aqui o quê? Somamos, né? Momentos em que nós somamos mais 2, momentos que nós trabalhamos só com números pares, momentos em que nós trabalhamos de forma decrescente ou forma crescente também, tivemos que observar, são
coisas características que nós devemos observar nas nossas sequências numéricas. O número ausente ele pode estar no meio, né, da sequência, e na sequência temos apenas um número entre eles, então vai de 1 em 1 ali, de 1 a 1 a gente vai contando, e nesta última sequência que nós tínhamos aqui na tela anterior, que vocês podem voltar depois nas aulas gravadas no YouTube e dar o print e responder. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijos. Tchau, tchau. Exercitem aí, tá certo?